Bom dia, pessoal. Prosseguimos a nossa playlist do terceiro ano. Já gravamos 7 vídeos de geometria analítica e na aula passada começamos cônicas. Então, vamos continuar com as cônicas. E a aula de hoje trabalharemos com hipérbole, a segunda das cônicas, ok? Tá, então vamos iniciar o compartilhamento com vocês. Aqui estamos na nossa playlist do terceiro ano. Aqui a listagem de tudo que foi gravado até agora, né? Então, os 9 vídeos de combinatória probabilidade de nome Newton, mais 9 vídeos de geometria espacial, mais 7 vídeos de polinômios, e, finalmente, já temos 7 vídeos de analítica, e a aula de hoje falaremos sobre elipse, ok? Então, vamos nós. Aula 33. Desculpa, elipse não, né? Falei errado. Hipérbole, né? Pronto. Isso aí. Para relembrar o que é hipérbole, né? Todas as cônicas, elas vêm a partir da interseção de um cone, que nada mais é do que o que a gente chamaria de uma ampulheta, né? Seria mais ou menos aqui essa ampulheta aqui, ó. Então, se eu intercepto esse cone por um plano, e no caso da hipérbole, o plano tem que ter exatamente essa inclinação, se eu corto aqui com esse plano, vai formar essa curva aqui vermelha. Essa curva é chamada de hipérbole. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, a hipérbole. O roteiro da nossa aula, eu vou definir o que é a hipérbole, vou falar os elementos principais da hipérbole, sua equação reduzida com focos no eixo x, sua equação reduzida com focos no eixo y, e sua equação reduzida com o centro fora da origem. Depois vamos fazer mais 4 exercícios. Então, a definição de hipérbole é muito parecida com a definição de elipse, trocando apenas essa palavra aqui. Na elipse, eu tinha soma. Então, vamos lá, vamos reler de novo. Dado 2 pontos distintos, os pontos F1 e F2, que são chamados de focos, né? Dado esses 2 pontos distintos, pertencentes a um plano alfa, seja 2C a distância entre eles. Então, veja que a distância entre eles é dada por 2C. Hipérbole é o conjunto de pontos do plano cuja diferença das distâncias a F1 e a F2 é constante e igual a 2A. Então, nós temos aqui um ponto qualquer genérico da hipérbole que eu chamo de P. Então, tem a distância de P até F1. P, F1. Tem a distância de P até F2. PF2. Então, se eu faço a diferença, né, de PF1 desse segmento menos esse outro segmento, vai dar um número. Esse número aqui, então, ele vai ficar constante, ou seja, qualquer outro ponto, seja o ponto Q, seja o ponto R, seja o ponto S, se eu fizer as distâncias desses pontos até os focos, essa distância, essa diferença vai dar sempre igual. E aí eu vou chamar de 2A. Essa distância é chamada de 2A. Vale frisar algumas coisas interessantes, que é a seguinte. Claro que vocês estão percebendo agora que, diferentemente da elipse, a hipérbole tem um ramo, esse ramo aqui da direita, e tem esse outro ramo aqui, esse ramo da esquerda. Então, é claro que, se você pegar pontos desse ramo aqui, esses pontos estarão mais perto de F2 do que de F1.
Consequentemente, PF1 vai ser maior que PF2 para esse ramo da direita. Já para esse ramo da esquerda daqui, o PF2, esse cara daqui, nós vamos chamar de Q, né? O QF2, mas é um ponto P genérico, um PF2, né? Chamando aqui esse ponto de P, posso chamar de P também. Então, o PF2, ele agora é maior que o PF1. Então, se eu troco aqui a ordem do minuendo e do subtraindo, o resultado vai mudar de sinal. Então, para ficar a mesma constante, a rigor eu tenho que colocar a definição de módulo, tá? Então, esse módulo garante que a diferença vai dar sempre um número positivo, tanto com o ramo da direita quanto da esquerda. Do jeito que está aqui desenhado, esse F1 aqui na esquerda, então o P, os pontos do ramo da esquerda sempre dariam negativos. E aí o módulo resolve esse problema. Então, olha os pontos aqui, ó. As diferenças para o ponto Q, que é esse ponto aqui. As diferenças para o ponto R, que é esse ponto aqui. As diferenças para o ponto S, que é esse ponto aqui. As diferenças para o ponto A1, que é esse ponto aqui. E, finalmente, as diferenças para o ponto A2, tá? Pronto, então essa seria uma ideia bem importante. Outra coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Vale ressaltar que na elipse eu usei a mesma constante 2A, tá? O mesmo 2A eu usei aqui. Só que agora esse 2A, a gente vai provar logo em seguida que ele é o A1, A2, tá? Então, a gente vai provar que a distância focal é maior do que a distância entre os vértices. Então, será aprovada agora em seguida. Então, vamos fazer a prova dessa afirmação, tá? Pronto. Então, vamos lá. Então, aqui eu discuto a questão do módulo, que eu acabei de falar. O ponto O, que é esse ponto aqui, é o ponto médio do segmento da distância focal, que é o F1, F2. E agora vamos provar que o A1, A2 vale exatamente 2A. Como é que eu vou demonstrar isso agora? Então, passo a passo. Está aqui mostrado. Eu suponho, deixa eu baixar um pouquinho para eu conseguir ver o A1 e o A2 no desenho. Pronto. Suponha que existem dois pontos, A1 aqui, ó, no ramo da esquerda, e A2 está aqui, ó, no ramo da direita, da hipérbole, e que eles pertencem tanto à hipérbole e a essa reta que une os focos. Beleza. Então, pela definição de hipérbole, já que eles fazem parte de hipérbole, a distância de A1 até os focos 1, 2 e 1 vai ser igual à distância do A2 até os focos 1 e 2, já que ambos, tanto a 1 e a 2, são pontos da hipérbole. Eu tive o cuidado de botar A1, F2, né, aqui para o A1 eu botei o 2 menos o F2 menos o F1, e para o A2 eu botei F1 menos F2 para aquela história de dar positivo, para dar maior que zero, e não precisar botar módulo, tá? Pronto, prosseguindo aqui. Aí chamamos, então eu preciso da figura aí. Chamamos A1, F1, ou seja, esse pedaço aqui de X. E A2, F2 de Y. Então, substituindo agora aqui, nessa equação aqui, o A1, F2, a distância do A1 até o F2, nada mais é do que o 2C, isso aqui tudo, menos o X. Então, esse cara é o A1, F2. E o A1, F1, próprio aqui, direto aqui do desenho, é o X. Pronto.
Mesma coisa agora com o A2F1. O A2F1 é a distância aqui desse cara até esse. Então, é esse pedaço aqui todo. Vai ser o 2C menos o Y. Pronto. Esse cara é esse. E o A2F2 é o Y. Pronto. Cancela o 2C. Concluímos que x é igual a y. E aí, a gente conclui, então, consequentemente, que esse ponto O, ele é ponto médio não só de F1 e F2, como também ele é ponto médio de A1, A2. Tá? Então, o que faz com que ele seja, né, a desconfiança que ele também vai ser o centro da cônica, né? E agora, feito isso, olha como é tranquilo. Isso aqui está muito parecido com o que foi feito lá em elipse, né? O segmento A1, A2 é esse pedaço aqui, né? Como ele vai ser obtido? Pegando o grandão, que é esse aqui, o F1, F2, e retirando o X, e retirando o Y, né? O F2, A2, o A1, F1. O A2, F2 é o X, é o Y, né? E o A1, F1 é o X. Pronto, substituindo, vai ficar 2C menos X menos Y, mas X é igual a Y, que eu vou provar. Já ficou 2x. Aí eu percebo olho para esse cara aqui e percebo que 2C menos x é o A1 F2. Dois C menos x é o A1 F2. Essa distância aqui, ó. O 2C menos x. E o x é o A1 F1. Esse cara daqui, ó. Então, quer dizer, e como A1 eu sei que é um ponto da hipérbole, já foi suposto aqui nesse início da demonstração, então a distância tem que dar exatamente o valor 2A que apareceu na definição de hipérbole. Consequentemente, o segmento A1, A2 vale exatamente 2A. Com isso, a gente prova e a distância entre A1 e A2 vale 2A. E com isso, a gente tem condições agora de definir os elementos principais da hipérbole. Quem são eles? Então, vamos lá. Já tínhamos falado anteriormente, os focos F1 e F2 são os focos. O centro foi provado, que é esse ponto aqui. A1, A2. Agora, olha que interessante. A distância 1, A2, na elipse, tinha sido a maior das distâncias. Não sei se vocês lembram, né? Mas na elipse, o A1, A2 era o maior das distâncias entre dois pontos quaisquer da elipse. A gente chamava de eixo maior. Então, aqui, o A1, A2, eu posso chamar de eixo menor, que vai ser a menor da distância. Ou seja, qualquer outros dois pontos que eu escolha, a distância entre eles vai ser maior do que esse 2A daí. E mais que isso, né? Provamos que esse eixo aqui vale exatamente 2A. Então, note que a constante, tanto da elipse quanto da hipérbole, são eixos, né? São distância entre o A1 e o A2, são vértices. Então, tanto na definição tanto de elipse quanto de hipérbole, de soma e diferença, aparece distância entre vértices, com o fato de na elipse é a maior das distâncias e na hipérbole é a menor das distâncias entre dois pontos da cônica. Temos aqui um B1, B2, que a gente também vai chamar de B, exatamente de 2B, né? Exatamente como na elipse. O 2C vai ser a distância focal, né? A distância daqui até aqui é o 2C. E continua valendo o conceito de excentricidade, C sobre A, excentricidade. Sendo que a excentricidade, aqui no caso da hipérbole, vai dar obrigatoriamente maior que 1. Enquanto na elipse, a excentricidade deu menor que 1. Faz parte da nossa dedução essa ideia de que C é maior que A. Pronto. Se C é maior que A, esse resultado dá maior que 1.
Agora, alguns comentários interessantes que merecem ser feitos a respeito dos parâmetros A, B e C que eu acabo de apresentar. Alguns comentários relevantes são os seguintes. Deixa eu descer com esse cara para cá. E subir aqui, ó. Vamos fazer algumas observações aqui. É a seguinte, ó. Vale destacar que os pontos B1 e B2 não são pontos da hipérbole, diferentemente da elipse. Na elipse, o A1 e o A2 eram vértices, e o B1 e o B2 também eram vértices. Só que um era o eixo maior, outro era o eixo menor. Nesse caso da hipérbole, esses dois caras não são pontos da hipérbole. Mas eles também pertencem à mediatriz de F1 e F2. Se você fizer o segmento F1 e F2, a mediatriz passa pelo ponto médio O. Então, pelo menos, eles pertencem à mediatriz. Já é alguma coisa em comum com o B1 e o B2 da elipse. Apesar então, de B1 e B2 não pertencer à curva cônica, à hipérbole, pode-se aplicar de novo o teorema de Pitágoras aqui para esse triângulo, onde aparecerão os mesmos parâmetros que eu falei aqui da elipse, o B, o C e o A, os três parâmetros. Aí vale agora analisar com muito carinho. Então, usei para o triângulo B1OA2. Ao usar para o triângulo B1OA2, aqui está errado, né? C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Aí vale comentar o seguinte, desses três parâmetros, A, B e C, o terceiro parâmetro, que é o C, ele permanece exatamente com o mesmo significado da cônica passada, ou seja, distância focal, semidistância focal. Então, essa distância daqui até aqui também é um C. Então, o C não mudou. A única novidade que eu diria desse parâmetro é que ele passa a ser a hipotenusa e não mais um cateto, como na elipse. O segundo parâmetro, o parâmetro A, que eu chamei de primeiro, né, dos citados aqui na sequência, o primeiro, ele é similar ao da elipse, mas ele tem duas diferenças importantes. Ele deixa de ser a maior distância entre os dois pontos da cônica, no caso da elipse, e passa a ser a menor distância. Eu já tinha falado sobre isso. Além de se tornar um cateto. Então, esse cara agora é um cateto, não é mais uma hipotenusa. O A, na elipse, era a hipotenusa. E, finalmente, o segundo parâmetro aqui, o B, passa a ter um significado completamente, totalmente novo. Ou seja, vamos entender qual é o novo significado. A hipérbole é uma cônica que cresce infinitamente. Lembra que o B aqui significava o eixo menor. Só que, acho que vocês perceberam que a hipérbole só tem dois vértices, não tem quatro mais. Ela é uma curva que segue infinitamente para cá, ela não tem fim, essa curva. Então, ela não tem maior distância entre dois pontos quaisquer da curva. Consequentemente, né, então aí que fala, né, ela cresce infinitamente, ou seja, não possuirá mais distância máxima entre dois seus pontos. O vértice diminui assim para 2, pois apresenta os valores mínimos da distância entre dois pontos quaisquer da hipérbole. O significado desse parâmetro B é fornecer a inclinação necessária para traçarmos as assíntotas da hipérbole. Ou seja, a hipérbole possui, sim, duas assíntotas. Então, vamos ver a figura e que evidencia aqui a assíntota. Então, essa curva que está aqui, ó, essa reta aqui, é uma assíntota. O que quer dizer isso? O conceito de assíntota qual é? É uma reta para a qual a função se aproxima sem nunca tocar. O que eu quero dizer com isso, o que é? Se eu prolongar a hipérbole, não tem aqui cor azul, tenho não? Tem cor azul aqui, pronto. Então, se eu prolongar aqui a cor azul, ó, olha aqui, ela vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, mas sem nunca tocar. Esse é o conceito de assíntota. Tanto essa daqui, quanto essa outra aqui, mesma coisa. Essa outra aqui,
mesma coisa. Então, a inclinação. Então, olha que interessante agora. Estamos vendo aqui esse retângulo, ó. Foi feito um retângulo aqui para marcar os pontos das assíntotas, ó. E a inclinação dessa reta é justamente a razão entre B, que é esse pedaço aqui, e A. Então, esse ponto B1 e B2, que a gente desenhou aqui anteriormente, são pontos para dar o valor de B, né? B1, então, são as extremidades do segmento B. E que é segmento B? É um segmento agora, diferentemente da elipse, que serve para dizer a inclinação da assíntota. Tanto que se A for igual a B, essa figura daqui se transforma num quadrado, né? Se A for igual a B, se A for igual a B, ele vira um quadrado. Então, está aqui o centro da cônica. Então, a assíntota vai passar por aqui, ó. Vai passar por aqui. E aí, quando acontecer isso, se A for igual a B, a hipérbole vai ser chamada de equilátero. Normalmente, A é diferente de B. Nas hipérboles em geral, são, como essa daqui desenhada, A é diferente de B. Mas, se A for igual a B, ela se chama hipérbole equilátera. Então, vale a pena esse registro, que o papel do B, ele se modifica, né? Não é mais aquele mesmo B de antes. Agora, o C permanece e o A permanece, sendo que, em vez de ser distância máxima entre dois pontos da elipse, passa a ser distância mínima entre dois pontos da hipérbole. Pronto. Equação da nossa cônica, qual é? Então, vamos... A gente colocou aqui, né, um plano cartesiano, ortogonal, no centro, exatamente passando pelo centro da cônica. Ou seja, pelo ponto O. A origem desse plano cartesiano é o O. Se eu faço isso, né? Então, B1, B2 pertence ao eixo Y. A1, A2 pertence ao eixo que está contida, né? No eixo X. As coordenadas dos focos é justamente a semidistância focal, o C como abscissa e o 0 como ordenada, pela forma como escolhemos. Isso o da direita. E o da esquerda, o F1, que é esse aqui, menos C e 0. Um ponto genérico da curva é dado por x, y. E aí, pessoal, vem uma dedução muito, mas muito parecida com a que foi feita para a elipse. Ou seja, eu começo agora a partir da definição. Ou seja, se P é um ponto da hipérbole, então a distância até dois pontos dados, ela é constante igual a 2A. Então, agora é diferença em vez de soma. Na elipse era soma, e não é soma mais agora. Aqui é diferença, beleza? Então, vamos lá. Ok. Aí, fizemos a distância do ponto P de coordenadas x e y para o ponto F2 de coordenadas C e 0. Para o ponto F1 de coordenada C e 0, eu faço x, aqui lembra aquela questão da ordem, né? Que eu posso botar em qualquer ordem, desde que esse cara seja maior que esse. Pronto, então faço x menos c, distância entre dois pontos, x menos c ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, e tiro a raiz quadrada disso. Essa é a distância de P até F1. E esse outro aqui é a distância de P até F2. E F2 tem coordenadas menos C e 0. Quando eu faço x menos C, vai ficar x mais C aqui na forma. Tudo essa diferença de distância tem que dar 2A. Pronto, aí começa a ser muito parecido com o do outro, da elipse, eleva os dois lados ao quadrado, para tirar uma raiz, na verdade, né, muda uma das raízes aqui de lado, passa essa raiz aqui para o lado de cá, eleva ao quadrado, foi o que foi feito aqui, ó, elevou-se ao quadrado,
Pronto. Desenvolvemos os quadrados da soma. Esse primeiro ficou o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, segundo, mais quadrado do segundo. Esse cara aqui vai dar y ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, aqui é o quadrado do primeiro, ó. E aqui é o quadrado da soma. O quadrado do primeiro foi feito. 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui. E o quadrado do segundo está aqui. Mesma coisa agora com o termo da direita. Desenvolve o quadrado da soma. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E o y ao quadrado aqui. E o quadrado aqui cancelou a raiz. Então, sumiu a primeira raiz aqui. Mas ainda permanece com outra. Mas aí cancela um monte de termos semelhantes. O x ao quadrado com x ao quadrado. O y ao quadrado com y ao quadrado. O c ao quadrado com c ao quadrado. Aí passa esse 2c para o lado de cá. Para a direita ficaria 4xc, né? E passa aí pronto. 4xc. Não, vamos passar todo mundo para o lado direito. Então, vai ficar menos 4xc e menos 4a2. E menos 4a2. Isso do lado direito. E do lado esquerdo, fica exatamente essa aqui. 4a, raiz, isso aqui tudo. E esse 4 vai cortar, pessoal. Então, eu já escrevi aqui, ó, sem esse 4, tá? Tá escrito aí. E aí, como tem mais uma raiz, eleva-se de novo ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado, que multiplica o quadrado dessa raiz. Então, a raiz vai sumir. E os dois termos negativos, quando você faz o quadrado deles, ficam todos positivos. Que menos com menos dá mais. Pronto. Aí, colocamos esse termo, cancelamos aqui, ao fazer a distributiva. Esse termo vezes esse 2xca cancela com esse daqui. E sobram todos os demais. Quais? O A2x2, o A2c2 e o A2y2. E do lado de cá sobrou x2, c2 e A4. Passa o x2 para o lado de cá, ó. Aí, não, o contrário. Passa o A2x2 para o lado de lá. E aí vai ficar c2 menos A2 com x ao quadrado em evidência. E passa A4 para o lado de lá. E bota o A2 em evidência. Sobra C2 menos A2. Usando a definição lá das cônicas, agora na hipérbole o C é hipotenusa. Então, C2 menos A2, hipotenusa menos um cateto, vai dar o outro cateto. Vai dar o cateto B. Então, quem aparece aqui é o cateto B. Substituo. Divido todo mundo por A2, B2 e chego numa equação muito, mas muito parecida, onde o mais virou menos. Então, é muito fácil associar. Na elipse, lá começou com mais na definição. E na equação ficou mais. Na hipérbole, começou com menos na definição. E agora, na equação reduzida, ficou menos. Ok? Exemplo. Então, veja um exemplo aqui. Então, se a distância focal de uma cônica é 10... Então, a semidistância focal é 5. Se o eixo real, ou esse parte aqui chamado eixo real, né? Também, eu chamaria de eixo menor, mas ele chamou de eixo real. O 2A vale 6. Então, A vale 3. Se C vale 5 e A vale 3, substitui aqui, em conta que B ao quadrado é 16, em conta que B vale 4. Então, a equação fica o quê? X ao quadrado sobre A ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. E y ao quadrado sobre b ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Então, tá aqui o exemplo. Aí temos agora variações da equação. Quais seriam as variações? Se agora os focos estiverem no eixo y, a dedução é toda similar, muito parecida. E o que você vai ver na prática é que o x e o y vão trocar de lugar na equação. Ou seja, continua a ter menos, continua a ter 1, continua a ter o a ao quadrado, o b ao quadrado, tudo isso aqui é igual. O que é que mudou só? O x ao quadrado e o y ao quadrado trocaram de lugar. É só essa a diferença. Aí tem um exemplo dado aqui, com os mesmos dados do problema anterior, distância focal 10 e eixo menor 6. Então, o semi-eixo menor 3, a semidistância focal 5, substitui em Pitágoras, descobre que B vale 4,
e bota aqui na fórmula agora com a novidade, né? O A é que vai ficar embaixo do Y, né? No anterior tinha sido, quem tinha ficado embaixo o valor aqui do A, o A tinha ficado embaixo do X. E agora o A fica embaixo do Y, tá certo? Essa é a novidade. Mostrando que isso aqui é diferente do anterior, tá? Justamente mostrando que isso aqui é diferente do anterior. Beleza. Se por um acaso, se por um acaso o centro não estiver, na origem, então você cria, né, nesse referencial y', x', a equação é a mesma que nós já vimos, nenhuma mudança, porque nesse referencial o centro está na origem. A gente então faz uma translação, ou seja, desse eixo para esse, você tem uma distância, que a gente chama do x0 e do y0, faz a conversão de uma medida em um eixo para um outro eixo, bem simplesinho, e substitui no lugar do x', bota x menos x0, no lugar do y', bota y menos y0, e mantém todo mundo. Essa vai ser a equação de uma elipse, de uma hipérbole cujo centro não esteja na origem. Isso com foco no eixo x. E com foco no eixo y, obviamente, o ponto de partida é a outra equação, aquela que o A está embaixo do y, e no lugar do y', bota y menos y0, no lugar do x', x menos x0, e chegamos na equação. Com isso, galera, nós finalizamos, e agora podemos ir para os exercícios. Vamos lá? Então, vou fazer aqui a questão, esse C aqui, ó. Então, nessa hipérbole dada, os focos 0, 0 e 8, 0. Ou seja, a distância focal é 8. Então, acabei de achar que o C vale 4. O ponto médio da cônica está aqui. Ele vai ter coordenadas 4 e 0. Esse vai ser o centro da cônica. Então, a distância, o A agora, é a distância entre esse vértice e esse centro. Se aqui é 3 e aqui é 4, esse A, então, vale 1. Se o C vale 4 e o A vale 1, então a equação eu posso usar a relação pitagórica e descobrir que o B vai valer 16 menos 1 vai dar 15, raiz de 15. Então a equação vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado, já que o foco está no eixo x, y ao quadrado menos b ao quadrado igual a 1. Epa, errei, o foco não está na origem, então tem que botar o x menos x0 aqui, ao quadrado. Esse quadrado aqui, pronto. E mesma coisa com esse outro aqui, y menos y0 ao quadrado. Ou seja, as coordenadas desse centro são muito importantes para mim, 4 e 0. Então vai ficar x menos essa coordenada do centro ao quadrado sobre o a ao quadrado é 1 ao quadrado, que vai dar 1, mais y menos o y0 é 0 ao quadrado sobre raiz de 15 ao quadrado igual a 1. Melhorando isso aqui, vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 15 igual a 1. E com isso chegamos ao objetivo, que era determinar a equação das seguintes hipérboles, não é isso? Das seguintes hipérboles. Então, achei aqui da letra C. Fizemos a nossa primeira questão. Vou fazer agora a questão 3. 3 não, 4. Pergunta o seguinte: construa os gráficos das elipses x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1 e y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Então,
dá para perceber que ambas são elipses equiláteras, ou seja, o A é igual ao B em todas as duas. A diferença básica é que o negativo aqui, o positivo aqui está no X. O que quer dizer que o foco, então, está no eixo X. Se o A e o B valem, e não é difícil perceber que aqui o denominador é 1, não é isso? Se o A e o B valem 1, usando a relação pitagórica, desculpe que o C vale raiz de 2. Então, o foco, como está no eixo X aqui, é esse foco aqui e esse foco aqui simétrico. Então, a hipérbole está por aqui. Já nessa outra daqui, os focos, como o negativo, o positivo é o Y, os focos, o C continua, vai ser o mesmo cálculo, tudo igual, já que o A e o B também valem 1, o C também vai valer raiz de 2, a novidade é que vai estar aonde? No eixo Y. O raiz de 2 vai estar aqui e o menos raiz de 2 vai estar aqui. Ou seja, a elipse vai estar assim. Essa é a ideia, galera, então, dos gráficos, tá certo? Você pode também fazer no GeoGebra e ter esse gráfico mais precisão, se você desejar. Beleza, então fizemos a 4. Agora vamos para a questão, deixa eu ver qual. A questão 6, tá? Vou fazer agora a questão de número 6. A questão 6, ela diz o seguinte, tá? Obtenha os focos da cônica cuja equação é dada por... E aí ele dá a equação. Essa equação, deixa eu só... Estou apagando aqui a de cima. Pronto. Apaguei aqui a de cima. Então, vamos lá. Na 6, nós temos a equação x menos 2 ao quadrado sobre 9 menos y menos 2 ao quadrado sobre 7 igual a 1. E ele quer saber os focos, tá certo? Essa é a pergunta. Bem, como fazemos? Para deixar claro que o centro tem coordenadas 2 e 2, formato. Esse cara, como ele é o positivo, ele é o A, e A ao quadrado vale 9, então A vale 3. E esse cara é o B ao quadrado igual a 7, B igual a raiz de 7. Então, usando a relação pitagórica, C ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma desses dois. Então, C ao quadrado vai dar 9, raiz de 7 ao quadrado vai dar 7, vai dar 16. Descubro que o C vale 4. Se o C vale 4, pessoal, aí eu percebo que como a parte, a fração positiva é a do x, quer dizer que o foco está em cima do eixo x. Então, se o centro é o 2 e 2, seria esse ponto aqui, e eu acabei de achar que o C vale 4, e o foco está no eixo, está no X, paralelo ao X, pronto. Então, eu boto 4 para um lado e 4 aqui para o outro. Então, são esses focos. Se eu somo aqui 4, 2 com 4 dá 6. Se eu faço 2 e tiro 4, fica menos 2. Então, os focos são 6. E esse cara aqui vale 2. O primeiro e o segundo, menos 2 e 2. Ou seja, esse foco é o menos 2 e 2. Esse foco é o 6 e 2. Pronto, e vamos para a nossa última questão. Vamos agora fazer... Deixa eu ver qual... Vou fazer a de número 9 agora, tá? Questão 9 aí da nossa lista diz o seguinte. Uma hipérbole de centro 4 e 0. Uma hipérbole de centro 4 e 0. 4, esse vai ser o centro. E foco 9 e 0. Está aqui o foco, um dos focos, F1, por exemplo. Em F1, F2, você que escolhe, tanto faz. Sabendo que um dos seus ramos tangencia o eixo Y. Então, vamos lá.
Já dá para perceber, então, que esse aqui é o valor do A, né, pessoal? Desculpa, do A não, falei do C, né? Distância, a semidistância focal é 5. Se a semidistância focal é 5, eu faço 4 menos 5, eu acabo de descobrir o outro foco. Está aqui no menos 1, já que do menos 1 ao 4 também vale 5. Se a hipérbole tangencia o eixo y, então não é difícil perceber que um ramo da hipérbole está tangenciando aqui justamente na origem. A daqui, o ramo do outro lá aqui, simétricozinho. Pronto. Como ela tangenciou aqui na origem, não é difícil perceber que o A, que é a metade da menor distância de 2 pontos da hipérbole, vai valer de 4 até 0 vale 4. Se eu já tenho o C valendo 5 e o A valendo 4, eu consigo achar o B, né, pessoal? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais B ao quadrado, vai dar aquele triângulo famoso 3, 4, 5, ou seja, o B vale 3. Se o B vale 3, agora ficou muito fácil achar a sua equação. Então, vai ser x menos, cadê o centro? 4 ao quadrado sobre o A ao quadrado, que é 4, mais o y menos, a coordenada desse ponto aqui é 0, o centro, sobre b ao quadrado, 3 ao quadrado, igual a 1. Pronto, então chegamos na equação da elipse, da hipérbole, ok? Pronto, galera, eu acho que agora cumprimos o nosso objetivo. Ou seja, conseguimos fazer a exposição do que é uma hipérbole, de quais são os seus parâmetros, os seus elementos principais, como se chega à sua equação reduzida, as nuances de como modifica a equação, caso você mude os focos de eixo, ou também translade o seu centro, e, finalmente, fizemos 4 exercícios, tá? E agora, vamos para o vídeo 20 e 34, onde falaremos de parábola, tá? Então, é isso, galera. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!